Bom, a respeito da nossa capela, como foi que nasceu, né? A irmã Helena preparou uma equipe para poder sair evangelizando na rua. Essa equipe foi preparada pela Evangelização 2000, que juntou todos os jovens, as senhoras casadas, todo mundo, né? Para poder preparar. Nisso que preparou todas as pessoas, nós saímos evangelizando de casa em casa. Aí todos os evangelizadores, as pessoas que estavam evangelizando junto com a irmã Helena, com a autorização do Padre Belo, a gente sentou e conversou. A gente viu que havia uma necessidade de nascer uma capela, porque as pessoas que moravam na quadra 28, 24, setor de chácara, achava distante para poder ir lá para a paróquia de São Pedro. Aí nós sentamos, conversamos, aí a irmã levou para o Padre Belo, né, para poder ele autorizar. Nasceu em que ano? Agora é você. Em 1990 se começavam as celebrações, que havia necessidade de celebrar missas ou celebração da palavra. E a primeira celebração que eu me lembro foi celebrada no posto de saúde, entre 28 e 32, né? E depois celebrou no salão comunitário do Severino, né? 1 ou 2 missas, não me lembro mais a quantidade. E depois nós fomos, nos levaram. Pedimos ao Colégio 50 que pudesse celebrar as missas lá, e lá foi celebrado várias missas. Eu me lembro que na época eu era ministro da Eucaristia e traziam às vezes 11 partículas consagradas e ainda sobrava. Via aí que a necessidade de anunciar mais o Evangelho, né, de anunciar o querigma. E nesse tempo também já se anunciava, rezava os textos nas casas, né, para que pudesse chamar a atenção das pessoas. Mas isso foi aumentando de pouco a pouco, né, e com o tempo a gente via a necessidade de ter um terreno, e esse terreno foi conseguido, também já pelos anos 90, 91, quando conseguiu o terreno da Capela Cristo Rei, que hoje é Igreja Cristo Rei. E com isso foi aumentando o volume de pessoas, que o colégio às vezes não suportava o pátio, né? E tínhamos que celebrar aqui de céu aberto, em cima de um caminhão, ou mesmo no chão aqui, no terreno, né? E com isso, né, nasceu os grupos de evangelização ou até de oração, né? O primeiro grupo que nós lembramos foi Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. O primeiro grupo foi celebrado aqui em um galpão, uma missa foi celebrada aqui no galpão, sabe? De frente aqui à quadra 22, um galpão abandonado, inclusive o Francisco, meu esposo, era o vigia lá desse galpão. Aí nós conseguimos lá, sabe? Aí foi a primeira missa, foi a missa celebrada lá com o Padre Belo, e lá nasceu o grupo de oração de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que ainda existe até hoje, graças a Deus, né? Com esse grupo também ajudou a criar os outros grupos de movimento, Grupo Jovem Cristo Rei, né, e outros grupos que não me lembro o nome, mas aí também nascia-se os Vicentinos, nascia também a necessidade de ter algo coberto, porque também vinha o período de chuva que não podíamos celebrar. Aí pensamos, né, primeiro construir um muro e uma casa para o caseiro, né, que não podia deixar o material aqui ao relento, e pensamos em construir uma capelinha também, né, tudo isso com a ajuda dos pobres, dos filhos dessa comunidade, né, dos irmãos da comunidade da quadra 28, da quadra 22 e 24 e 26 também, né?
E interessante que aqui é uma obra de pobre, porque o Senhor veio à frente, né? Colocou na frente a necessidade dele estar presente, né? E não tenho às vezes nem coragem de falar, né? Ou vergonha de falar que aqui veio dinheiro de fora, de outras nações. Sim, dinheiro dos pobres, né? Mas tudo isso é graça de Deus, porque hoje ver essa igreja nesse tamanho e ver os movimentos que a Igreja Católica tem, todos aqui têm eles, né? Isso é uma graça de Deus, né? Eu me sinto até um pouco agraciado por isso que Deus tem feito isso, né? Claro que não foi obra nossa, obra de Deus, né? Eu indigno de falar até um pouquinho sobre isso, mas algo que me ajuda foi de ver que Deus agiu, né, nessa comunidade. E eu me lembro também que nós saíamos evangelizando de 2 a 2, né? E aí a irmã Helena falava, vocês vão e vocês, se tiver com fome, não pede comida, só pode pedir água. Aí às vezes a gente ganhava um pãozinho, mas eu Mática Sionila, a Lenice, a Deusa, saía evangelizando. Aí sentava lá na boca de lobo, comia um pão seco, sabe? E saía evangelizando. Eu sei que era muito bom. Aí, igual o Olímpio falando, né? De lá desse galpão que nasceu o grupo da Imaculada Conceição, celebramos a missa também no Colégio 50, né? Um bocado de tempo. Quando a de Lourdes foi atrás do terreno, mais outra equipe, né? Tudo com autorização do Padre Belo, né? A irmã Helena ia lá, conversava com o Padre Belo autorizava, né? Aí, quando nasceu aqui o terreninho da capela, a irmã Helena viu a necessidade. Nós vamos atrás de evangelizador. Aí foi para Anápolis. Trouxe um monte de gente para poder evangelizar. Nós levantávamos 5 horas da manhã, debaixo de chuva, sombrinha aberta, para poder andar nas quadras, de rua em rua, sabe? Evangelizando, rezando o terço, 5 horas da manhã. Quando terminava o mistério, todo mundo levantava os braços. A irmã, ergue os braços, vamos rezar para as famílias. Quando rezava de novo outro terço, vamos rezar para os jovens, que Deus possa abençoar todo mundo. Parava todo mundo e rezava. Às vezes o pessoal estava saindo para trabalhar, vindo aquela procissão na rua, todo mundo feliz, rezando e louvando o Senhor. Foi muito rico, viu? Nossa filha. Eu me sinto até emocionada de falar dessa época, porque tinha as crianças tudo pequeno ainda, e toda semana tinha a missão de sair nas casas para rezar o terço. Eu lembro das crianças pequenininhas subindo aqui da 22 para casa, eles pequenininhos andando, né? E a gente na frente às vezes lama, água, até no meio da perna. E mesmo assim a gente vê a graça, né? Porque tudo isso foi construído com a força dessas orações. E depois isso aqui virou uma igreja, né? Que foi uma graça de Deus. E daqui foi surgindo as capelas. As capelas. Que Deus é tão bom que deu a oportunidade para mim e para o Olímpio, para uma delas surgir dentro da nossa casa. Uma parte dela, né? Uma delas surgiu dentro da nossa casa. Lá foi celebrado missas e teve aula para as crianças, né? Primeira comunhão, batismo, crisma, inclusive foi batizado e teve primeira comunhão de várias crianças na nossa casa. Foi durante 2 anos. Né? Então foi uma graça muito grande que Deus deu. O nome da capela? Santa Baquita. Surgiu dentro da nossa casa durante 2 anos. Depois Deus deu a graça de conseguir o terreno, que foi doado pela Jo, né, que mora lá do lado mesmo, e está lá até hoje, graças a Deus, já construída. A paróquia Cristo Rei, né? Nós temos que agradecer muito a Deus por essa paróquia, que conheceu esse setor igual nós conhecemos, né? Não existia aqui uma paróquia, uma capela, só tinha a paróquia São Pedro e só
Perpétuo Socorro. As outras foi tudo depois, mãe da Divina Providência, Assunção, tudo foi depois, né? A São Pedro também. Hoje nós agradecemos a Deus, primeiramente a Deus, porque nós temos uma paróquia desta, que quando nós chegamos aqui, não tinha quase ninguém. Hoje, a paróquia já não está cabendo um pouco. E outra, mais gostoso ainda, que nós temos 3 capelas. Essas 3 capelas, a mais novinha é a São Francisco Xavier. A São Francisco Xavier, eu prezo ela e tenho que prezar, porque nós fizemos uma festa junina, seu Silvio e Dona Carolina participou dessa festa. E chegou aqui e falou assim: eu vou doar um garrote para vocês leiloar ele e construir a paróquia. É verdade. E ele doou esse garrote, foi feito o leilão. Para ajudar. Foi feito o leilão para recolher o dinheiro. E com isso, graças a Deus, hoje nós temos essa paróquia, temos a capela. Não é capela, estão lá com uma tenda, mas está celebrando missa todos os domingos. Para aquele povo que mora ali para baixo, é uma maravilha, porque vocês nunca foram lá um dia. Vocês têm que ir um dia de domingo para ver que nós tivemos lá na Poeira. Hoje, despejaram 2 caminhões de brica, espalhou, tá ótimo, porque domingo vocês vão lá, né? Domingo tá marcada a caminhada para lá. Isso. Vocês vão ver na minha palavra se é certo ou não é. Então, lá está um pouco pequeno, precisava aumentar mais um tempo. Mas eu falei para o Padre Academia, eu digo que se eu marcar a missa para lá, vai ser o maior prazer meu de participar dessa missa. Sim, falando da Paróquia Cristo Rei, não é assim, quando eu cheguei a conhecer a Paróquia Cristo Rei, acho que foi por uma obra de Deus, né? Deus já tinha começado a agir na minha história, porque eu morava no Sol Nascente, no Casa Branca. Foi onde que um dia Deus me suscitou no coração diante das minhas dificuldades, buscar uma igreja, né? E eu fui buscar a Perpétuo Socorro. Quando eu cheguei na Perpétuo Socorro, que estava rezando as missas, que era no mês de Maria, se eu não me engano, mais ou menos pelo ano de 2008, por aí. Aí tinha uma pessoa entregando uma imagem, uma capelinha de Nossa Senhora das Graças. Eu peguei essa capelinha e falei: eu não sei rezar o texto. Aí ela pegou e falou: leva o livrinho, reza com sua família e chama os vizinhos, né? E foi onde que surgiu o texto. Eu rezei o texto 2 dias com minha família, minha esposa e meus filhos, e convidei alguns vizinhos. E esse texto fluiu, né? Nós rezamos esse texto durante bastante tempo, rezava na terça e na quinta. Eu não sei quem foi o abençoado que conhecia a Paróquia Cristo Rei, que até então eu não conhecia, pediu que tinha necessidade de celebrar a missa lá, né? A missa ou a celebração da palavra. Foi onde que o Padre Vicente encaminhou o ministro para começar a fazer a celebração da palavra. Até então nós começamos na casa da Helena, né? Acho que é Maria Helena o nome dela, mas a gente começava como Helena. E através disso começou a surgir a missa uma vez por mês, né? Aí, como o Sol Nascente é dividido, é muito extenso, né? Aí foi onde que surgiu a ideia de fazer 2 celebrações. Foi onde que começou a celebrar também na Casa do Olímpio, que mora já mais no Horizonte, mais embaixo. Porque as pessoas de baixo tinham dificuldade de subir para celebrar lá na Casa da Lina. E aí, nós, através dessa imagem de Nossa Senhora das Graças, nós, diante do texto, tinha o nome de Nossa Senhora das Graças na nossa mente, né? Mas como a obra é de Deus, né? Um dia o Padre Claudemir, já foi na época do Padre Claudemir, né? Ele passou, diante de uma reunião do CPP, ele passou isso pra gente, que o Dom João tinha no coração o desejo que surgisse uma capela com esse nome de Santa Baquita, que para nós foi estranho, porque a gente nunca tinha visto falar nessa santa, né? E assim a gente teve uma certa rejeição, né? Mas e com o passar do tempo, que a gente foi ver a história, foi ver o filme, a história dela, a gente passou a amar de coração essa Santa Nossa Senhora, Santa Baquita, né? Aí a gente, diante dos textos, eu me lembro nas nossas orações, a gente pedia que Deus direcionasse um terreno para que a gente pudesse fazer uma capela, né? Aí a gente começou a rezar, cutucar a Dona Jordeci nos textos, brincar com ela, né?
E também surgiu a ideia de pedir lá no Fragmar um terreno, mas parece que o Padre Vicente chegou a pedir para ele falou que lá era uma capela só para a família. E a gente foi rezando, e um dia a Jo resolveu abrir o coração e doar aquele terreno, né? Interessante que quando doou o terreno, a gente continuava celebrando na casa do Olímpio, na casa da Lena, né? Aí, da casa da Lena foi onde surgiu a Maria Goretti, né? Eu não sei também como é que foi exatamente, mas de lá surgiu a Maria Goretti, que houve, né, o espaço lá não tinha mais condições, porque era diante de uma garagem muito estreita. Aí alguém também, Deus iluminou alguém para que doasse lá o galpão, né, para poder começar a celebrar lá. Aí a gente, interessante que a Santa Baquita, quando nós começamos a construir, se eu não me engano foi no ano de 2010, que veio aquela derrubada, uma coisa que me marcou muito, assim, que eu nunca saiu do meu coração, a gente debaixo de uma tenda celebrando lá, o Padre Claudemir foi celebrar a missa e ele começou a chorar, né, porque viu aquele todo esforço nosso, tinha tudo ido para baixo, mas ali era um começo de tudo, porque foi onde que Deus agiu com mais força, né? Que Deus fortaleceu os fiéis, que Deus suscitou e graças a Deus reerguemos, né? E continua. Eu creio que em breve nós teremos como já foi dito, um santuário de Santa Baquita. Né? Tem uma lembrança da quinta festa, se ver aqui, ó, da quinta festa, da festa de Cristo Rei. Né, celebrada ainda no terreno, sem nenhuma construção, talvez só o muro. E aqui diz o seguinte: Deus acolhe todo sacrifício com amor, né? E aqui está a prova que realmente Deus acolheu todo o sacrifício deste povo que hoje existe nessa comunidade com amor, né? Não foi em vão o sacrifício daqueles que deram todo o seu tempo, né? Muitos largaram seus filhos, às vezes até de manhã em casa, para vir aqui ajudar a construir. Doente. Às vezes até doente, a gente via as pessoas carregando massa, pedra, tijolo, mas para fazer a vontade de Deus, que era construir o seu templo, né? Então, agora nós somos 5 pessoas que estão aqui, 6 com você. Nós vamos sair aqui e vamos lá onde está a pedra fundamental. Que a pedra fundamental está bem à frente aqui de uma coluna ao lado. Essa coluna é uma coluna resistente. A pedra fundamental, o dia que foi colocado aqui, que o bispo veio, então a obra não estava gabaritada como marcasse os tubulão, aquelas estacas para segurar. Aí vamos cavar mesmo no alinhamento, porque vai ser aproveitado para fazer a laje em cima, ela vai ajudar a firmar. Então, 1 metro para cá, ela está aqui, ó, pedra fundamental, está bem aqui. Então, todos nós, o Dom Gés abençoou ela, eu ainda segurei ela aqui. E aqui, essa pedra fundamental foi colocada pelo bispo auxiliar de Brasília, Dom Gés da Rocha. Como hoje nós temos também Dom Sérgio da Rocha, e aqui está plantada a rocha, e esta é a rocha que temos, né? E que é Jesus Cristo em um templo. Esse templo pode ser destruído em 3 dias, mas Jesus Cristo reconstrói no coração de cada um essa rocha, que é essa pedra fundamental que está aqui.